Olá! Um dos mais importantes países da história está passando por uma transformação preocupante. O quarto maior país da Europa, com cerca de 48 milhões de habitantes, curiosamente, quase 70% do território espanhol está completamente desocupado. 90% da população vive em Madrid e nas áreas costeiras, enquanto a região central está praticamente vazia. Isso significa que cerca de 40 milhões de pessoas vivem em apenas 30% do território espanhol. Mesmo com sua geografia diversificada, que inclui praias, florestas densas, montanhas e desertos, a população espanhola está surpreendentemente concentrada em uma pequena porção do país. Isso não era sempre assim. No passado, muitas pessoas habitavam essas áreas desertas do interior, mas hoje, se você visitar as regiões central e norte, encontrará vilarejos abandonados, casas vazias e edifícios em ruínas. Mas por que isso aconteceu? Esse padrão populacional tão peculiar da Espanha está profundamente conectado à sua história, política, geografia e fatores sociais. No vídeo de hoje vamos explorar essas razões, começando há milhares de anos quando a Península Ibérica estava sob domínio do Império Romano e era conhecido como Espanha. Naquela época, o Império Romano se estendia do norte da África até a Europa e parte do Oriente Médio, mas devido a dificuldades acabou se dividindo em duas partes, o Império Bizantino no leste e o Império Romano Ocidental. Porém, essa divisão, o Império Romano Ocidental, começou a enfraquecer, sendo atacado por tribos germânicas. Eventualmente, no século V, o Império Romano Ocidental colapsou e a Península Ibérica passou para o controle dos Visígodos, que governaram por cerca de 250 anos. Mas esse controle não duraria, pois no século VIII, o recém-emergente Império Muçulmano da Arábia conquistou toda a região. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de dar um like e curtir o canal. Nos ajuda a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos interessantes. Durante o auge do Califado Omíada, o Império Muçulmano se estendia do norte da Índia ao norte da África. Em 711, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e Espanha foi renomeada para Andaluzia. Eles governaram a região por 800 anos, marcados por avanços significativos em ciência, filosofia e arquitetura. Porém, o domínio muçulmano enfrentou a resistência contínua das forças cristãs durante a Reconquista. Após séculos de batalhas, os exércitos cristãos finalmente retomaram o controle da Espanha na Batalha de Granada, no final do século XIV. A partir daí, a Espanha se tornou uma superpotência colonial, dominando vastas áreas nas Américas e até nas Filipinas. Mas, com o tempo, o Império Espanhol começou a declinar, encolhendo drasticamente no início dos anos 1900. Na década de 1930, a Guerra Civil Espanhola devastou o país, culminando na ditadura de Francisco Franco, que durou 30 anos e é considerada a era mais sombria da história moderna da Espanha. Durante a Guerra Civil, 500 mil de pessoas morreram e a economia sofreu muito. As políticas protecionistas de Franco agravaram a situação, isolando a Espanha do comércio internacional. A falta de recursos e tecnologia nas áreas rurais levou muitos a abandonarem o campo em busca de uma vida melhor nas cidades. Nos anos 1950, Franco percebeu os erros de suas políticas e começou a reabrir as fronteiras, dando início ao milagre econômico espanhol. O comércio com países como França, Alemanha e Inglaterra aumentou, concentrando a atividade econômica nas principais cidades e levando a uma migração em massa para essas áreas urbanas. Além da história e das decisões políticas, a geografia da Espanha também desempenha um papel crucial nesse padrão populacional. O país é o segundo mais montanhoso da Europa, o que dificulta a construção de infraestrutura em muitas regiões. Adicione a isso as mudanças climáticas, que estão transformando 74% do território espanhol em deserto, e temos um cenário onde as pessoas estão cada vez mais deixando o interior. Outro fator importante é a baixa taxa de natalidade. Nos últimos anos, a Espanha tem registrado mais mortes do que nascimentos,
e a taxa de fertilidade é a mais baixa da Europa. Se essa tendência continuar, a Espanha enfrentará um crescimento populacional negativo até 2040, o que exigirá a entrada de milhões de imigrantes para preencher a lacuna. Portanto, a combinação de decisões políticas, geografia desafiadora e baixa taxa de natalidade são as principais razões para o padrão populacional peculiar da Espanha. Se nada for feito, a situação pode piorar e o outrora poderoso Império Espanhol pode enfrentar desafios ainda maiores no futuro. E você pensa que isso pode levar a um colapso da Espanha? Escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.